Olá, pessoal. Estamos com mais um programa Estilo Sem Filtro, comigo, Gabi Corrêa, aqui pela TV Mar, também Rádio Zona Sul, onde a gente fala bastante para vocês, traz dicas de moda, de bem-estar, mas, acima de tudo, tentando sempre levar aquela autoestima e, é claro, aquele papo bem descontraído para você, nosso telespectador. Hoje, gente, eu estou aqui recebendo a Aline Gandrá, que ela é contadora. Prazer, Aline, um enorme prazer te ter aqui com a gente no programa hoje. Seja bem-vinda. E a Aline, então, convidei ela para ela falar um pouquinho mais, né, sobre a profissão dela, sobre como que é ser contadora. Quero que tu conte para nós como que foi nessa inserção aí da mulher no mercado aí de ser contadora, porque a gente sabe que muito se começou com a figura masculina e hoje a gente tem, então, não só tu, como outras mulheres exercendo essa profissão. Então, gostaria que tu usasse nosso espaço aqui para contar um pouquinho mais sobre a tua história, sobre ti para nós. Oi, Gabi, boa tarde. Muito obrigada pelo espaço, obrigada, TV Mar, pelo convite. Não nos conhecíamos, né? Então verdade. É um prazer. Eu sou a Aline Gandrá, tenho 34 anos, estou na área há mais ou menos uns 14 anos, por aí. Em 2018, eu entrei no curso técnico de contabilidade, que, na verdade, é a primeira porta assim, da nossa profissão. A maioria que vai inicia pelo curso técnico. No final do técnico, eu já entrei para a FURG, né, para a nossa universidade, e, desde lá, nunca saí dessa área. Né? Entrei ali fazendo estágio. O meu primeiro estágio foi no Porto de Rio Grande, na superintendência. Dali já fui para o escritório contábil, que é onde eu trabalho hoje. Tá? Não no mesmo escritório, mas a área que eu trabalho. Tá? Comecei nos escritórios lá por 2012. Tá? E o escritório hoje que eu tenho, eu abri ele em 2015 com a minha sócia, a Franciele. Tá? E a gente tem a Alfra Serviços Contábeis. Tá? Aos pouquinhos a gente está crescendo, está evoluindo, está fazendo com que o escritório fique mais conhecido. Então, como toda mulher, a gente tem a dificuldade, né, inicial, eu não digo na questão de portas, né, porque as portas sempre estiveram abertas para mim, graças a Deus. Eu não sei se é sorte, se é trabalho, tá? Mas eu tive um bom início. Mas na questão de relacionamentos, tanto com clientes, também sou concursada, né, sou auditora interna numa prefeitura aqui perto, a prefeitura de Arroio do Padre, sim, passando Pelotas. Então, a gente sempre tem aquela dificuldade de um preconceito, né, com nós mulheres. Eu acredito que isso mudou muito nos últimos anos. Eu, assim, no início senti, né, um pouco, mas agora já estamos tirando de letra isso, né? O quanto, né, Aline, a gente se desdobra, eu acho que a gente, mulher, também para tu falar um pouquinho da tua experiência como mulher, né? De que quanto a gente se desdobra para, tipo, estou num lugar, estar em outro e dar conta ali de realizar todos os trabalhos. Sim, é bem complicado, assim, porque geralmente a mulher ela tem a obrigação do trabalho, a obrigação da casa, né? Bom, não sei se tu é mãe ou não. Sou mãe. Eu ainda não sou, então, às vezes, eu olho para minhas amigas que são mães e eu fico pensando como é que dão conta, porque, para mim, né, que não tenho nenhum filho, é bem complicado. Então, assim, a vida da contadora, do contador em si, ela é uma vida assim, que a gente é 24 horas contador. É diferente de outra profissão, que a gente chega em casa às 6 horas da tarde e desliga. Né? A gente, férias, mas é muito difícil da gente ter férias. Em feriadão a gente está trabalhando. Então, junta tudo isso com todas as tarefas, né, que nós, como mulheres, temos além do trabalho, é bem complicado. Então, por isso que eu já cheguei atrasada aqui, estou louca de calor, correndo. Sim. Né? Exatamente por isso, assim, porque é um tempo muito corrido e é uma agenda que... Claro, antes as mulheres trabalhavam em casa, né? Trabalhavam dos filhos, e a gente não perdeu ainda essa obrigação. Então, falta isso também, falta, por mais que a gente esteja dividindo ainda o mercado de trabalho já, né, de igual, sim, com os homens, falta ainda os homens dividir essas tarefas com a gente. Então, às vezes, a casa, as responsabilidades da vida em geral, ela tem que ser dividida também.
Sim. E me conta uma coisa, ali no teu trabalho como contadora, como é que tá? Tu vê um crescimento, já que eu acredito que tu tem acesso a alguns números, alguns dados, né? Que nem todos nós temos acesso. Tu vê o crescimento, como que tu vê o crescimento da mulher hoje no mercado de trabalho, inserida em várias áreas da nossa cidade, e é claro, tu atende aqui Rio Grande, né? Como que tu vê ali esse crescimento da mulher? Eu tenho muitas clientes, tá, mulheres, muitas clientes empreendedoras. Claro, tem muitas vezes começam como MEI, né? Não sei se o pessoal conhece, o MEI é o microempreendedor individual, tá? É aquela empresa que pode faturar no máximo 81 mil no ano. Então, eu tenho muita cliente que começou ali vendendo roupa em casa, que começou a ter mais público, começou a sair, tá? E ela começou a ser a fonte de renda do seu lar. Tá? Então, com isso, passando desse faturamento do MEI, ela vira uma microempresa, aí ela cresce, pode ser uma empresa do Simples Nacional. Tá? Então, hoje a gente tem muitas clientes mulheres, tá? E no início, realmente, há 14 anos atrás, ali, quando eu entrei nesse mercado, eu via a maioria das empresas iniciantes como homens, né? Como empresários. Então, eu notei realmente essa diferença. Esse avanço. Esse avanço. Tinha muita empresa que ela era dividida, né, com o marido, era o marido que dava a ideia, era o marido que financiava, e hoje não. Hoje tem, olha, não vou te dizer, mas em torno de 70% dos nossos clientes são mulheres. Tá? E, às vezes, sem nenhum dedo masculino. É elas mesmas que... Elas por elas. Elas por elas. Isso é bem interessante. A gente está fazendo essas perguntas aqui para a Aline, que, claro, além de ser mulher, é contadora, a profissão dela que ela exerce, e o quanto é interessante isso para a gente estar levando para você, telespectador de casa que está nos assistindo, e a gente sempre tem um pouquinho mais voltado aí para você, mulher que assiste o programa, que é possível a gente fazer, é possível a gente sair de casa, é possível a gente fazer acontecer, que como a Aline está falando para nós, através de dados que são comprovados, como ela mesmo disse, desde o tempo que ela começou como contadora, então hoje vê esse crescimento. Então isso é muito interessante, né? Um dado relevante, eu acho, que a gente trazer para as pessoas de casa, para a mulherada, principalmente que está nos assistindo, que é possível a gente ter esse avanço, ter esse crescimento. E agora um dado que eu quero ver se tu consegue me responder, se pode. Tu vê em que faixa etária mais o crescimento? Porque eu digo por mim, eu mudei, eu fiz uma transição de carreira aos 37 anos de idade. Uhum. E então eu quero saber de ti, se tem algum dado que tu veja ali através, né, do teu trabalho como contadora dessa prestação de serviço, qual é mais ou menos a faixa etária? Porque eu aqui em Rio Grande vejo muito bem espalhado. Digamos que a gente tem um público meio que total, assim, entre jovens, mulheres, digamos assim, que estão começando, né, como MEI, como tu disse, e a gente vê também, claro, uma outra faixa etária de idade também distribuída. O que tu vê mais presente? Eu acho que, assim, ó, na questão ali de idade, perto dos 20 anos, eu tenho diversas clientes que começaram também com essa questão de roupa por causa da influência ali das lives de Instagram e Facebook. Sim. Então, tu abrindo um Instagram hoje, é só isso, né? E, realmente, quem tem um pouco mais de idade, ali já está com 40 a mais, não digo que tenha mais idade, mas sim, que já não está naquela faixa dos 20, ainda está engessado naquela venda antiga, de quem vai até o estabelecimento, né, de quem compra no máximo ali via um site. Então, eu vejo isso, assim, que as minhas clientes mais jovens, elas já têm um método diferente, né, de venda. Sim. Mas, a partir dos 30, já são empresas mais de serviços, já são pessoas que estão formadas, né, que estão atuando na área, como uma veterinária, uma engenheira. Tá? Na questão do comércio, eu vejo muito quem está iniciando no mercado de trabalho, que é aquela que ainda não está fazendo a faculdade, ou, às vezes, né, faz em conjunto. Sim. Mas, a partir dos 20, ali, é mais essa questão de comércio. Tá? E passou dos 30, são mulheres que já estão, já formalizaram a sua profissão, já estão com sua pós-graduação, né, o seu doutorado,
e estão começando a virar empresárias também. Sim, isso também é outro fator assim que é super relevante da gente tratar, porque isso mostra, né, que cada vez mais a gente tem aí o crescimento, então, e de certa forma a mentalidade, né, das meninas, do pessoal mais novo, né, como a gente fala, dessa faixa etária de 20 anos por aí, que está realmente querendo investir num negócio próprio, um negócio seu, isso é bem relevante a gente ter. E Aline, me conta um pouquinho, como que é a vida, como tu falou ali que respira contador o dia todo, o tempo todo, né? Como que é essa rotina, assim, questão de funcionamento, da entrada, saída de clientes, como é que é essa rotina para ti, Aline, contadora? Ser contadora, eu sempre digo assim, que o nosso problema é prazo, né? Hoje a gente está em casa, está pensando, amanhã a gente tem 10 declarações para entregar, a gente tem 20 guias para entregar, e se a gente não entrega, a gente tem multa, tanto para o nosso escritório, né, quanto para o cliente. Quando é um prejuízo nosso, é a gente que não fez aquela entrega, aquela multa vem para nós, tá? Quando não é culpa do cliente. Então, assim, a gente respira a contabilidade porque é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, quem vê de fora, ela não imagina, ela só pensa assim, foi ali, emitiu a guia. Não, né? Ela tem que passar o mês todo verificando tudo da empresa, de cima a baixo, para não ter nenhum risco de uma fiscalização, tanto federal, municipal, estadual. Tá? Então, hoje eu acordo cedo já estou no escritório, às vezes 6 horas eu saio, mas chego em casa, ligo o computador. Ontem era 9h30 da noite, eu estava em casa. Então, novembro, e 9h30 da noite eu estava em casa, no computador, fazendo acesso remoto, atendendo o cliente, às vezes é 10 horas da noite, me manda uma mensagem e eu já estou trabalhando para poder entregar no próximo dia. Então, novembro a gente tem adiantamento de 13º, em dezembro tem o 10º, começa férias. Então, é uma rotina assim, que tem que gostar, tem que amar a profissão, eu acho que como todas, né? Sim. A gente tem que gostar do que faz, né? Mas é bem corrido mesmo. E conta para nós da tua experiência lá em Arroio do Padre, a cidade que lá tu é concursada. Lá eu sou concursada. E como é que foi assim, tipo, porque tu já estava aqui com o teu escritório que tu tem há 10 anos, como é que é? Conta pra nós. Não, foi assim, em 2014, eu tive um chefe, o seu Eduardo, sou muito grata a ele, né? Eu estava trabalhando com ele resolveu se aposentar. E foi bem no ano que eu me formei. Eu me formei em março de 2014. E aí, naquela, né, indecisão do que fazer, né, o meu chefe ia se aposentar, eu fiz um concurso para essa prefeitura. Só que ele é um concurso de horas reduzidas. Como é uma cidade de poucos habitantes, sim, a maioria dos cargos não trabalham todos os dias. Né? Então, eu fiz esse concurso e, mesmo assim, a ideia era fazer ele para poder trabalhar lá e sobrar outros dias para conseguir conciliar. Sim. Então, em 2014 eu fiz, mas sem aquela certeza, né, que iria passar. E no final do ano, com a aposentadoria do meu chefe, ali, do seu Eduardo, eu convidei a Fran, né, para fazer uma parceria comigo, que é a minha sócia hoje. Ela aceitou. E depois de torno de 6 meses lá de 2015, eu passei no concurso, me chamaram. E aí, claro, a gente ficou naquela. Como a gente já tinha aberto o escritório, né, não sabia se ia conseguir conciliar. Então, eu fui, fiz essa experiência e estou lá, né, vai fazer 10 anos. A diferença de lá, né, porque eu faço no escritório, é que lá eu sou auditora interna. Então, o meu cargo lá é agente de controle interno. O que significa? Quando tem um processo seletivo, uma contratação de funcionários, sou eu que vou fiscalizar ali os documentos. Eu sou como se fosse um braço direito do Tribunal de Contas do Estado. Então, que legal. Então, quando o Tribunal de Contas do Estado precisa fazer uma auditoria, uma fiscalização, ao invés deles irem até o local, eles conversam comigo, mandam uma notificação, né, para o controle interno, e sou eu a responsável por verificar se há algo errado ou não. Então, lá em Arroio do Padre, as tuas horas são mais reduzidas de trabalho? Isso. E tu não tem tanto essa pressão do teu escritório aqui? Não. Essa entrega de prazo é um pouco diminuída? Eu tenho bastante prazo e, principalmente, a gente, claro, fala Tribunal de Contas, já dá aquele frio, né? Sim. Então, a gente também tem que ficar sempre cuidando dos prazos deles. Lá sou eu que promovo também a minha rotina de trabalho, porque é de auditoria, é de fiscalização. Eu preciso estar sempre procurando, né, saber se está tudo indo em andamento, se as contas estão regulares. Né? Então, só que lá, por ser reduzido e também ser uma prefeitura menor, eu consigo administrar
bem mais, vamos dizer, bem mais fácil, em menos tempo do que da minha rotina daqui do escritório. E esse teu desejo, porque geralmente, eu não sei tu, mas eu, quando eu era pequena, eu cantava muito e brincava como se estivesse num palco mesmo. E hoje, coincidência ou não do destino, né? Eu me tornei apresentadora de TV, estou aqui na TV Mar, então a gente às vezes se conecta aí a coisas da infância. E como é que foi? Desde pequena já sempre bateu essa curiosidade, essa vontade aí por números, por ser contadora num futuro? Não, eu acho que assim, olha, dificilmente alguma criança nasce e diz, olha, vou ser contador. Sim. Eu não vejo ninguém, olha, é minha profissão do futuro, né? Começou assim lá no início, aquela paixão por números, sempre fui muito boa em matemática, né? Nunca fui muito da área de química, de física. Quando eu entrei na Contábeis é que eu vi que realmente não é só números. A gente tem muita área jurídica, né? Por mais que a gente não seja advogado, a gente lida muito com lei, né? Então ela não é uma ciência exata realmente, né? Então não era o meu sonho. A minha família, primos, tios, são todos de advogados. Né? O meu pai, ele teve o técnico de contabilidade, ele passou alguns anos sendo perito, contábil até, mas mais para o final ele virou corretor de imóveis e, quando se aposentou, ele virou corretor de imóveis, mas antes ele era portuário. Mas como ele já tinha trabalhado nessa área, ele achava que a facilidade, né, para nós, quando formadas, de ter mais vagas no mercado de trabalho, né, seria algo que eu deveria levar em conta na hora de fazer a escolha, né? Porque às vezes a gente, claro, a gente gostaria de fazer aquilo, né, o nosso sonho, mas às vezes não paga as contas, né? Então a minha opção inicial foi essa, foi fazer uma faculdade para realmente eu ter uma profissão que me abrisse portas, que eu conseguisse entrar e ter empregos bons, possibilidade de concursos. Né? Essa foi ali a minha opção. E acabei me apaixonando. Então, né, dei a sorte, às vezes a gente faz pelo dinheiro, né, pela opção que tem naquela época, mas, para mim, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além do que eu faço. É isso que eu ia te dizer. Nem sempre a gente... É bem como tu disse, eu antes de trabalhar na TV, também prestava serviço, né, de uma outra forma, e a gente realmente não imagina, né, os caminhos que vai se tornando. E tu é natural daqui de Rio Grande? Sou de Rio Grande, moro no Cassino hoje, né? Já faz em torno de uns 3, 4 anos que eu me mudei para o Cassino. Pego essa estrada, esse trânsito todo dia, acordo, vou e volto, mas adoro morar lá, né? Morava aqui bem pertinho do escritório, 3 quadras, e resolvi ir para lá. É isso aí. Eu quero que a gente vai fazer, vocês sabem que eu falei para vocês, né, que a gente pretende fazer um programa ao vivo, onde eu quero buscar a participação de vocês, porque as seguidoras, eu também sou influencer, as seguidoras aí querem sempre saber notícias e querem ter aquele nosso papo ali ao vivo para que a gente possa responder algumas perguntas, né. Hoje a gente está com a Aline, então, a Aline Gandra, que é contadora, tá? E que tem também o seu escritório aqui já há 10 anos na cidade de Rio Grande e que está hoje aqui batendo esse papo com a gente, falando um pouquinho mais sobre a sua profissão, sobre como é ser contadora e o que influencia. Aline, me conta uma coisa, como é que tu vê daqui a um tempo, como é que tu vê o mercado, não só de contadora, mas o mercado de trabalho para a mulher? Como que tu vê diante desse crescimento que tu me dissesse que tem? Se eu fosse dar uma sugestão para quem está começando, né, para as jovens, para as moças jovens, né, seria realmente a área, principalmente de marketing, né, isso é uma área que temos bastante, da área de... Achei que era comigo. Não. Dessa área de marketing, de tecnologia, tá? Eu acredito assim, ó, que assim, às vezes, né, a profissão ela está estourada. Às vezes se forma muito advogado, se forma muito engenheiro. Então, hoje o mercado de trabalho está muito para a tecnologia. E está muito para empresas que são da área, ou de marketing também, ou de influenciadoras. Né? Então, se eu tivesse que dar uma sugestão, seria essa. Hoje, voltar para esse ramo. Tá bem, então. Eu quero agradecer
a Aline, né, por sua presença aqui com a gente. Foi um prazer enorme recebê-la aqui. A gente fala um pouquinho sobre essa profissão que às vezes acaba passando um pouco que desapercebida e que também passa por uma profissão que a gente não vê tanto a mulher inserida, mas sim ela está inserida aí no mercado de trabalho. A mulher está presente nessa profissão como contadora e acredito que belíssimamente não só a Aline como muitas outras exercem essa profissão que é sim de suma importância, porque é como a Aline falou, às vezes tu tá correndo, tá no teu dia a dia, no teu trabalho, e a contadora, ela é muito importante para poder estar ali no auxílio da profissão, no auxílio de todo um trabalho, né, muitas vezes interno, mas que tu tá ali para prestar contas, para fazer o mais correto possível. Foi um prazer ter te recebido aqui, Aline, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Certo. TV está aberta quando quiseres aparecer mais uma vez.